irmãos? Amém. Mais uma vez nós estamos aqui na Igreja Cristã Antioquia, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre o dom ministerial de pastor. Nós já temos estudado sobre os dons espirituais, já estudamos sobre alguns dons ministeriais e hoje nós estaremos na segunda parte terminando o dom ministerial de pastor. Pode passar. O bom pastor. Ok, nós colocamos algumas figuras só para a gente fazer aquela revisão, que só pela figura a gente já vai lembrar, né? Quando nós colocamos essa figura, nós falamos que o pastor ele veio para servir, né? Deus o levantou com esse propósito de servir. Vamos ver a próxima figura? Ok, o que a gente lembra, né? O pastor indo em busca daquela ovelha que está desgarrada. Então o pastor é levantado por Deus para cuidar da ovelha, né? Para ir em busca da ovelha. Então o pastor, ele não mede esforços, às vezes ele coloca até a sua própria vida em perigo, mas ele vai em busca daquela ovelha. Pode passar. O falso pastor diz, lê Lucas 15, 1 a 7, eu já tenho 99. Vamos ler Lucas 15, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler a parábola da ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Então, assim procede o verdadeiro pastor, né? Então, ele deixa aquelas 99 e ele vai, então, em busca daquela ovelha que está perdida, né? E assim é o pastor levantado por Deus, escolhido pelo Senhor. Ele tem cuidado pela ovelha e ele percebe aquela ovelha que está faltando. E ele vai em busca, né, dessa que se perdeu. Mas aquele que não é pastor, o verdadeiro pastor, ele nem se importa, ele diz, eu já tenho 99, tá bom demais, né? Mas nós estamos aprendendo, já temos falado bastante do verdadeiro pastor, é aquele que se importa com a ovelha. Quem sabe você está me ouvindo pela internet, quem sabe você é essa ovelhinha perdida, né? Que está em casa, já não está fora do aprisco, e Deus manda dizer para você que você é uma ovelha preciosa, que precisa voltar ao convívio, precisa participar na casa do Senhor, né? Precisa participar da ceia do Senhor, precisa estar em comunhão com o povo de Deus, que já o supremo pastor que Jesus ele veio buscar o seu povo, e você não pode ficar de fora do arrebatamento, né? Então você é aquela ovelha preciosa que Jesus está buscando, está procurando. Então volte para a casa do Pai, amém? Vamos passar. Ok, essa figura nos lembra aquela ovelhinha, né, que está assim, em perigo. Há muitas ovelhas que estão assim. Nós aprendemos uma característica da ovelha, é que ela é tão indefesa que ela fica paradinha, esperando lá o pastor socorrê-la, né? Então é uma característica da ovelha. Existem muitas ovelhas que estão assim, tão em perigo, já perdendo a direção, estão paradinhas, esperando somente que Deus venha socorrê-la, né? E o bom pastor, ele é o mais interessado em nos ajudar, em te levantar. Quem sabe você está ferida, né? Ovelhinha ferida, magoada com a vida, até mesmo na casa de Deus, às vezes você pode ter se entristecido, mas o bom pastor, ele vai te socorrer, vai colocar o azeite, vai sarar a ferida, né? Para que você possa continuar caminhando, amém? Vamos lá. Sim, nessa figura nós falamos
o lobo representa o quê? O falso pastor, né? Aquele que passa como se fosse um pastor que está no meio do rebanho, né? No meio lá do povo, das ovelhas, né? Pode passar. Sim, aqui é só para descontrair, né? Que o pastor então pode ler. O pastor toma conta do rebanho e nota a aproximação da fera. Então, pastor que realmente é levantado pelo Senhor, ele toma conta assim do rebanho, não fica distraído não, né? Ele não fica lá distraído não, ele fica prestando atenção, né? E se o lobo se aproxima, né? Vamos ver o que acontece? Pode passar. Olha lá, se o lobo se aproxima, o pastor não fica de bobeira não, ele toma conta, cada ovelhinha que é entregue para ele, ele é responsável. Por quê? Porque ele foi chamado para Deus com esse propósito. Então ele é especial porque Deus o capacitou. Ele faz isso, ele toma conta da ovelha, do rebanho, porque ele tem prazer, né? Não é um fardo. Ele tem prazer em fazer isso porque Deus o capacitou para isso. Pode passar. Será que ele fez curso pela internet? Sim, essas figuras são da aula anterior que a gente vai lembrando, né? Nós falamos do pastor que não tem um chamado, ele não foi escolhido pelo Senhor Jesus, ele simplesmente se intitulou pastor. Alguém disse, olha, você vai ser um pastor, mas como ele não foi chamado por Deus, pelo Senhor, então ele não tem essas aptidões. Quando a pessoa recebe do Senhor Jesus, ele não tem chamado. Então ele quer ser o quê? O pastor que manda. E nós aprendemos que o pastor, ele é chamado pelo Senhor para servir ao povo, né? Para ensinar a palavra, para cuidar do rebanho. Ele é sensível, ele é dedicado. Mas o pastor que não é chamado pelo Senhor Jesus, ele acaba então usando de autoritarismo, né? Quem manda aqui sou eu, né? Essas coisas que nós falamos na aula anterior. Pode passar. Quem manda aqui sou eu. Isso. Então, é o pastor que fizeram, né? Ou então disseram que ele é pastor. Nós até comentamos, né? Até cursos de pastor na internet hoje. Imagina, ele não foi chamado pelo Senhor, mas ele faz um curso, recebe um diploma e se apresenta numa igreja, e pior ainda, é aquela igreja que recebe como se ele fosse um pastor. Pode passar. Parece que Pedro escreveu para os dias atuais. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por amor de lucro vergonhoso, mas de boa vontade. Então, não parece os dias de hoje, irmãos? Olha, Pedro já dizia isso, né? Desde aquela época, você vê que o pecado é antigo, né? Como o diabo também, né? Então, as coisas hoje acontecem, mas já acontecia naquela época também. Só que hoje parece que as coisas estão, a maldade aumentando, o pecado não tem mais limite, né? E essas coisas acontecem onde? No meio do povo de Deus. Então, não podemos julgar? Claro que podemos. Pelo fruto nós podemos julgar sim, né? Pode passar. Parte 2, a missão do pastor. Então a nossa aula vai começar agora. A gente estava fazendo uma revisão. Vamos lá. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Isso. Então, o significado verdadeiro de pastor significa apacentador de ovelhas, aquele que apacenta, que cuida, que zela, né? Que alimenta, que põe no colo, que vai em busca da caída, da debilitada, que alimenta. Então vamos. A pergunta que não quer calar. Hoje, onde estão os pastores? Na política? São consultores financeiros? Então, é uma pergunta realmente que não quer calar, né? Se nós tomarmos por base a palavra de Deus, Efésios 4:11, ele diz que o Senhor Jesus, ele deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Então, quando o Senhor dá um dom, né? Quando Deus te capacita, ele te faz, ele te prepara para o ministério pastoral.
Então, o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem prazer em fazer a obra do Senhor. Mas o que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, não apenas essa situação, como tantas outras que nós já falamos, que ao longo da história da igreja, a igreja ela vem em decadência espiritual. Muitas coisas surgiram desde o primeiro século até o ano 2014, coisas erradas que foram introduzidas no cristianismo. E a palavra de Deus foi sendo adulterada, não é isso? E hoje nós estamos vivendo dias em que aqueles que se dizem pastores já não têm o prazer de trabalhar integralmente para o Senhor. Ele não tem, né? Então, às vezes ele pensa que ele é um pastor e às vezes até o Senhor deu sim um ministério para ele, mas ele largou, né? Ele desistiu do dom ministerial que o Senhor deu e ele passou a trabalhar secularmente. Muitos dos irmãos sabem, não preciso dizer o nome de ninguém, quantos são os pastores que estão envolvidos na política, né? Quando não existe mais nada excelente do que ensinar a palavra de Deus. É um privilégio ensinar a palavra, ter um dom, né, ministerial de pastor, é um presente de Deus para a igreja e é um privilégio quando o Senhor te dá um ministério, né? E quantos estão envolvidos, né, na política ou na parte administrativa, agora são gestores, né, envolvidos com consultoria financeira, né? Nós temos visto isso assim com muita frequência. Então a pergunta é: onde estão os pastores? É por isso que as igrejas, muitas vezes, existem ovelhas que estão assim feridas, doentes, e o pastor, ele não vai em busca da perdida, ele não vai em busca daquela que está com a patinha quebrada, a perninha quebrada. Não vai, por quê? Porque ele está trabalhando para o homem, ele está ocupado com outras coisas, não é isso? Ele tem o trabalho dele secular, ele não tem nem tempo de ler a Bíblia também, né? Então ele está assim, farinha do mesmo saco, né? Como tem muito cristão hoje que já não tem tempo nem de ler a Bíblia, porque trabalha o dia todo, chega em casa, ainda tem os afazeres da casa, ainda tem os filhos, tem a roupa para lavar, tem a comida para fazer, tem a casa para limpar, e quando vai tentar, só diz: Senhor, tem misericórdia. E tem muitos pastores que se dizem pastores que estão vivendo desta maneira, porque está gastando o seu tempo, né, no seu trabalho secular. Quer dizer, ele já não é mais um pastor que o Senhor levantou para esse ministério. Ou então nunca teve, né? Nunca teve, disse que tinha, mas o prazer dele não está nas coisas do Senhor, está nas coisas do mundo, não é isso? Então, onde estão hoje os pastores, não é verdade? Pode passar. The right man in the right place. O homem certo no lugar certo. É verdade. The right man in the right place, né? O homem certo no lugar certo. Foi uma palavra que Henry Ford disse, né? E que tem muito a ver, sim. Nada melhor do que a pessoa certa no lugar certo. Se Deus te chamou, né? Quem sabe você está me ouvindo pela internet, você é um pastor, né? E tem se ocupado com tantas outras coisas, além do pastorado, você se envolveu com tantas outras coisas e já não tem mais tempo de fazer, né? São tantas as tarefas que deixou de exercer o ministério pastoral, né? Então o homem certo não dá certo. O Senhor te chamou para ser um pastor, aquele que tem um chamado por Deus, ele tem que viver no Evangelho. E nós não vemos isso hoje, né? E não apenas isso não, tantas outras coisas. Se nós tomarmos por base tudo que nós já temos estudado, onde estão os dons ministeriais no meio do povo de Deus? Onde estão os dons ministeriais, os espirituais também? Os ministérios, onde estão os apóstolos, os evangelistas, né? Os profetas? Onde estão? Né? Então nós precisamos resgatar essas coisas, né? A igreja de Jesus precisa voltar a ser como o livro de Atos dos Apóstolos, né? É um modelo para a vida do cristão. Então o homem certo não dá certo. Se Deus te deu um ministério, então exerça seu ministério, leia a palavra, busque o Senhor, gaste o tempo com o Senhor,
né? Eis-me aqui, Senhor. Mas está correndo para cá para lá o dia todo, Deus não pode usar. Sabe por quê? Porque você não tem nada para dar. É assim que funciona. Nós temos que buscar e buscar o que você buscou hoje. Sabe? Você já fluiu, o Espírito Santo fluiu, você tem que buscar novamente. É um eterno, uma busca todos os dias, para que você possa estar assim, pronto para você usar, para que você tenha alguma coisa para falar para alguém, né? Você tem que ter prazer, mas nisso você tem que obedecer ao Senhor. Se Deus te deu um ministério, então cumpra o seu ministério. Vamos. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É verdade. Então por que muitas igrejas, né? Vamos pensar em igrejas espalhadas assim, em todo o planeta Terra. Eu quero que você tenha uma visão assim, muito, muito ampla. Você pode imaginar comigo uma igreja muito grande, como nós estamos acostumados a ver na mídia, né? Pessoas que não levam a sua Bíblia, pessoas que não têm Bíblia, né? E estão se perdendo por falta de conhecimento da palavra. E nisso quem é que está falhando? É o pastor, porque a obrigação do pastor é ensinar a palavra de Deus para a ovelha. Por isso que Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus. E tem um outro comentário que eu também já ouvi, que esse conhecimento também se interpreta como relacionamento com o Senhor. Então falta relacionamento. E hoje as pessoas estão correndo tanto que não tem tempo para parar, para se relacionar com o Senhor, né? Para ouvir aquilo que Deus tem para falar hoje, para passar pelo quebrantamento, quando o seu espírito é tocado, você sente a presença do Senhor Jesus, você sente a unção, você sente que o seu espírito está sendo alimentado. Então tem coisas, como eu falo sempre, tem coisas que Deus não fala se nós estivermos com pressa. Com pressa tem coisas que Deus não fala, né? Nós precisamos dar o nosso tempo para Ele. Senhor, esse tempo aqui, eu quero ouvir a Tua voz, né? Eu quero sentir a Tua presença, né? Então você passa pelo quebrantamento e as lágrimas caem sem você fazer força, porque o Espírito Santo está te visitando, está enchendo o seu coração. Então o povo de Deus hoje está sendo destruído porque falta o conhecimento, né? Se o próprio pastor não busca, ele não ensina a palavra, não ensina, ele não busca, ele não lê, não tem tempo, está correndo tanto que não tem tempo. Vamos lá. Qual a missão do pastor? Ok, então vamos falar um pouquinho. Já temos falado ao longo da outra aula, nós já falamos da missão, mas vamos falar um pouquinho mais da missão do pastor. Pode passar. A principal missão do pastor é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. Pode passar. Dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Ok, então o pastor, né, que é levantado pelo Senhor, ele tem esse zelo, esse cuidado. Ele é o pastor local. Então, ele deveria prestar atenção nas pessoas que estão chegando. Nós estudamos sobre o dom do evangelista, que vai lá fora, ele vai em determinados lugares que às vezes o pastor não vai, mas ele vai e não vai sozinho. Ele vai com um grupo de irmãos, porque a igreja foi comissionada a pregar o evangelho. Nós já aprendemos isso, que não é obrigação somente do evangelista pregar o evangelho. Não, a obrigação é minha, é sua, é de todos, né? Jesus, ele nos deu uma ordem imperativa. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ok, então ele foi lá fora, ele traz as ovelhas, ele entrega para o pastor, e agora o pastor, a obrigação do pastor é alimentar essa ovelha que veio cheia de carrapichos, que veio suja. Então o pastor, ele alimenta aquela ovelha, e a palavra de Deus vai lavando aquela ovelha, e aquela ovelha vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a função do pastor é múltipla, ele tem que fazer muitas coisas, mas por outro lado o Senhor o capacitou para isso. Então ele faz assim com prazer, com alegria, né? Com amor. Então essa é a função do pastor, alimentar
aqueles que são salvos pelo poder do nome de Jesus. Vamos. O pastor tem que levar alimento para a igreja. É por isso que o pastor precisa conhecer a palavra de Deus. Amém. Então o pastor, irmãos, ele tem que estudar a palavra, sabe? Tem que gastar tempo com a palavra. É inadmissível um pastor que vai pregar, né? Bem, eu vou pregar hoje à noite, eu ainda não sei o que eu vou falar. Não é assim. O pastor tem que, sabe? Ele fica meditando na palavra e ele já encontrou um texto e aquele texto queimou no coração, né? Por exemplo, se você sabe que você vai pregar no domingo, você já começa durante a semana, você vai buscando um texto que de repente é esse, você encontra, e às vezes você está meditando, você está deitado, você está pensando no texto, né? E você vai meditando e às vezes o Senhor vai te dando um pensamento, o Espírito Santo vai colocando na sua mente, olha, você deve falar isso, ou não deve falar isso, ou vai enfatizando, né? E o pastor ele tem que estudar, ele tem que ler várias versões, ele tem que ter livros, né? O pastor deve gostar de ler, mas acima de tudo o pastor ele deve gostar de pessoas, porque é difícil tratar com pessoas. A coisa mais difícil nesse mundo é relacionamento. Então o pastor ele tem que amar as almas, porque as pessoas que vêm lá do mundo às vezes vêm com tantos problemas, e o pastor tem que olhar para aquela pessoa com a mente de Cristo, né? Saber que Deus vai fazer uma grande obra e vai tratar, né, daquela vida, e vai ser uma pedra preciosa, né? Assim que Deus faz o pastor. O pastor ele tem uma habilidade especial para cuidar das ovelhas. Então ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que sentir vontade. O pastor não pode cansar de ter que estudar 3 horas. Absolutamente. É pouco. É estudar muito. E quanto mais estuda, tem mais vontade de estudar, porque Deus fez o pastor assim. Então, se você não tem prazer de estudar, você que diz que é pastor, não tem prazer de estudar, não tem vontade de ler Bíblia, então você não é pastor. Você pode até, se bem que o cristão também tem que amar a palavra, não é verdade? Tem que amar a palavra, tem que ler a palavra, tem que conhecer a palavra, senão vai ser destruído por falta de conhecimento. Mas o pastor, ele tem a obrigação de alimentar as ovelhas que o Senhor colocou em suas mãos. Amém. Vamos passar? Precisa ter uma vida de oração e meditar nas Escrituras. Ele tem que dar alimento para o povo. Então, nós estamos falando da missão do pastor. Pastor que não medita na palavra, não tem nada para dizer, irmãos. Se não lê a palavra, não tem nada para dizer, né? E nós sabemos que existem muitos pastores que contam tantas coisas nos púlpitos, né? Que assim, é impressionante. Às vezes nem faz um texto bíblico, porque não conhece a palavra, ou então pega um versículo e fica em cima daquele negócio, né? Por quê? Porque o coração não está cheio da palavra. Então, irmãos, é muito sério, né? O pastor ele precisa se dedicar, aquele que é chamado por Deus, né? Então, quem sabe você ainda não é um pastor, mas sente vontade, Deus já tem colocado assim no seu coração, então vai estudando a palavra, porque você vai precisar, né, para que você possa ter alimento para a sua ovelha. E não pode ser uma comida de ontem. A de ontem foi para ontem. Hoje Deus tem coisa nova, uma comida fresquinha, assim ungida pelo Espírito Santo. Mas tem que pagar o preço, tem que estudar, tem que meditar, tem que orar, tem que ter comunhão com o Senhor, né? Tem que estar completamente liberado para o Espírito Santo usar. Amém? Vamos. Ele só fortalecerá a ovelha fraca com a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. O pastor tem que ser apto para ensinar a palavra. Isso, e para ensinar, a gente tem que conhecer, não é verdade? Você não vai ensinar uma coisa se você não domina aquele conteúdo, é melhor nem falar. Você tem que gastar tempo, estudar, dominar o assunto para você poder ensinar. Amém? Amém. O pastor faz aconselhamento, evangeliza, vai no hospital, vai no cemitério, faz missões, estuda a palavra, etc. Ok, então isso quer dizer que o pastor tem muitas atribuições,
né? O verdadeiro pastor. Não é aquele pastor que vai só... Irmãos, eu já fui uma vez numa igreja que o pastor chegou atrasado, porque ele estava vindo do trabalho. Ele chegou atrasado. Tinha outra pessoa lá dirigindo os cânticos, o pastor chegou atrasado, porque ele veio do trabalho e estava cansado, né? Imagina, o que esse homem vai dizer? Ele está, às vezes, igual a ovelha, pior do que a ovelha. Não é verdade? Então, o verdadeiro pastor, ele evangeliza, ele faz aconselhamento. Eu me converti já tem 34 anos, 35, e eu precisei fazer aconselhamento pastoral, coisas que hoje parece que não existe mais. São poucas as igrejas, não são muitas, que o pastor está ali à disposição. Eu estou aqui para te ouvir, eu quero te ajudar, quero ministrar a palavra. A gente vem, né, às vezes no mundo com tantos problemas e precisa de alguém, precisa falar, né? Precisa de uma orientação na palavra. Então o pastor, ele tem que estar com o coração queimando, com vontade de ajudar, pronto para o Espírito Santo falar com aquela pessoa. Enquanto aquela pessoa está sendo ouvida, o Espírito Santo já vai colocando, você vai ouvindo a pessoa e orando, né, no Espírito, para que o Senhor te dê uma palavra para ministrar o coração daquela pessoa. Então eu fui uma pessoa que eu precisei procurar um pastor. Eu me converti na igreja de Nova Vida de Botafogo, e naquela época eu procurei um pastor, né? E foi uma bênção. Ele me deu uma palavra, e eu procurei mais de uma vez, porque eu precisava receber a orientação do bom pastor, o supremo pastor, que vai usar o seu servo para ministrar a palavra. Então hoje o que nós precisamos são pastores com tempo integral, que tenha prazer em fazer isso. Imagina um pastor chamado por Deus, vai trabalhar, por exemplo, lá fazendo móveis, ou fazendo, eu conheço um pastor assim, né? Consertando cadeira, coisa desse tipo. A gente questiona, ele diz que é, mas parece que a alma dele não tem prazer em fazer isso. Que a pior coisa é você ter um chamado de Deus e ter que trabalhar para o homem. Isso seria uma derrota, né? Você tem um chamado, Deus te escolheu para isso, eu vou fazer outra coisa de ator. Seria um fardo. É um fardo. Então nós estamos precisando sim de pastores com tempo integral, é bíblico, né? O servo do Senhor, o pastor, o evangelista que prega a palavra de Deus, ele deve viver do evangelho sim. A igreja tem que sustentar o pastor, né? Para que ele possa ter tempo para ir no cemitério, para ir lá no CTI, visitar alguém da sua família. Se você morrer, o pastor vai lá te enterrar, fazer sepultamento. Mas se o pastor está no trabalho, como é que fica? Enterra assim mesmo, vai ser pastor, né? Ou então o doente fica lá no CTI, também não tem visita do pastor. Está entendendo, irmão? Porque que é importante. O Senhor não faz nada sem propósito. Se Ele levantou uns para apóstolos, né, profetas, evangelistas e pastores e mestres, é porque tem propósito. Cada um tem a sua função. Então está lá. Ele está evangelizando, ele faz missões, ele faz de tudo um pouco, né? Ele então visita, ele ministra a palavra. E quantos são os casais que muitas vezes vão separar? Não tem mais jeito. E aí vai lá no gabinete pastoral e o pastor, usado pelo Espírito Santo, vai, entrega aquela palavra e ministra no coração, e o casal já sai dali com uma outra visão, pensando do ponto de vista de Deus, né? Deus é contra o divórcio, e aí começa a acertar a vida, né? Então o pastor foi usado por Deus e olha os benefícios, né? Um casal restaurado. São muitos casos, principalmente quem faz assim encontro de casais, né? O pastor está ali também na liderança para instruir, para orientar. Então Deus não faz nada sem propósito. Então o ministério pastoral é uma bênção quando ele é exercido no meio da igreja local, né? E ele está disponível
para cuidar das ovelhas. Pode passar. Também é atribuição do pastor a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Irmãos, isso é muito sério. Uma mensagem expositiva é pegar um texto bíblico. É um texto bíblico, é estudar, mastigar o texto, é estar queimando no coração, na mente, dominar o conteúdo, e o Espírito Santo então vai ungindo a palavra que está sendo exposta, a palavra de Deus, que é espada de dois gumes, né? A palavra de Deus, ela penetra no interior, na mente, no pensamento, esquadrinha às vezes os corações dos homens, né? Como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, melhor dizendo, uma espada de dois gumes. Então o pastor, ele precisa fazer uma mensagem assim, expor a palavra, né? Saber ministrar a palavra, mas tem que ter tempo. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem tempo para estudar? Ele tem que ir lá para o trabalho dele, ele tem que ir lá no congresso, ele tem que ir lá na assembleia, ele não tem tempo, ele tem horário marcado lá, ele não tem tempo não para estudar a Bíblia. E é assim que nós estamos vivendo no ano 2014. São poucos os pastores que conhecem a palavra. Vamos passar? Você sabia que alguns pastores hoje apenas dirigem cultos, nem pregam a palavra porque não tem palavra e o povo está morrendo? E por que não tem palavra, irmãos? Porque não estuda. Não enche o coração está vazio. Mas chegou na hora do culto, ele tem que fazer qualquer coisa. Então dirige o culto. Vamos cantar. Mais tempo para o louvor. E aí pega um versículo, né? E fala alguma coisa, porque ele já sabe falar aquilo de cor, né? Então uma comida que ele já recebeu semana passada do Senhor, o Espírito Santo já deu para ele, e ele vai e repete a mensagem porque ele não teve tempo, né? Ele não se preparou, ele não buscou. Então acontece isso, né? E tem muitos pastores de outras igrejas, outras que se dizem igrejas de Jesus, que simplesmente diz um texto, todo mundo diz, todas as igrejas dizem a mesma coisa, né, daquela denominação, e o pastor, ele simplesmente treina para falar bem, ser bem eloquente, aquele texto, mas o Espírito Santo está nisso? Não está, irmão, não tem unção, né? Então é assim que a gente está vivendo. Vamos passar. Uma pergunta. Quais as características de um verdadeiro pastor? Um caráter íntegro. Não basta ensinar, aconselhar, evangelizar, visitar os doentes, etc. Nada disso será válido se o caráter do pastor não for íntegro. A pior queixa das ovelhas é: o pastor não vive o que ensina. Você conhece algum pastor assim? Ao longo do tempo, assim, a gente fica sabendo nas redes sociais, né? Tantas coisas que desabonam o pastor, porque não tem caráter, né? Aquilo que o pastor Eugênio prega sempre no Sermão do Monte, o caráter de Cristo. Às vezes ele lê, mas ele não pratica. Então a pior coisa é um pastor que ensina, mas não pratica. Aquele homem, né? Que construiu a casa na areia, ele simplesmente não pratica a palavra, né? Vem a chuva, vem o vento e derruba tudo. Quer dizer, tem duas palavras. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra, e assim vai a vida, né? Vamos lá. Como pode o líder falar de honestidade e ser desonesto? Fala de simplicidade e mostrar-se esbanjador? Fala de humildade e comportar-se soberbo? Então isso é o caráter de um homem de Deus, né? Ele prega uma coisa e vive outra? Não pode ser assim, né? Vamos. 2. O pastor deve dar o exemplo para os fiéis e os infiéis. A palavra empolga, o exemplo ensina. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo, né? Não só apenas na igreja, o pastor ele tem que viver o que ele ensina, e também nós vamos falar em casa. Tudo é um exemplo, né? Eu queria até que você desse um zoom lá nas figuras, para você ver o exemplo. Olha, interessante, né? A menininha
carregando um negócio lá na cabeça, né? Porque ela está vendo a mãe fazer isso a vida toda, né? Durante, sei lá, quantos anos ela tem, 5, 6, 7, ela vai fazer também. Por quê? É o exemplo. Já acha natural carregar uma panela na cabeça, né? E a outra também, é o exemplo. Então não adianta você pregar uma coisa e não viver. Tem que ser o nosso exemplo, o caráter de Cristo, não é isso? Vamos passar. Paulo disse a Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém. Pode passar. Paulo diz em 1 Timóteo 3, 2, 3. O texto bíblico afirma que um bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, ditor de ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. O fruto do Espírito está em Gálatas 5, 22, 23. Então, antes de nós lermos, vê se você consegue ler. Amor, alegria, paz, paciência, eu sei de cor isso. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém. Então, o pastor ele tem que ter o fruto do Espírito, não são os frutos. É o fruto. Ali você tem uma tangerina, né? E cada gomo, né, representa uma parte desse fruto. O fruto é um todo, né? Então tem lá amor, paciência, bondade, fidelidade, né, mansidão, domínio próprio. Então o pastor, né, que é levantado pelo Senhor, ele tem que ser um modelo, tem que ser exemplo e ele tem que ter os frutos do Espírito. Como pode um pastor, né, tratar mal as ovelhas, ser iracundo, ou uma pessoa desonesta, ou um pastor infiel, e tantas outras coisas, né? Então não é compatível, ele é tudo, menos pastor, né? Vamos lá. 3. O pastor deve ser exemplo para a família. Segundo, as características do verdadeiro pastor. Dá para ler aqui embaixo? Exemplo para a família. Isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que o pastor dentro da família, né? Existem um conceito muito errado, né, de alguns pastores que acham que a igreja está acima da família. Se você é pastor, você pensa isso, você está pensando errado. Porque nós vamos ver que o pastor, em primeiro lugar, tem que estar o Senhor. Deus em primeiro lugar, depois a sua família. E depois é que vem a igreja, né? Então, no 1, 2, 3, a gente já vai ver isso no próximo slide. Mas aqui fala que o pastor tem que dar um exemplo, né? E hoje, esse slide, eu vou até gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, porque ali me lembra o quê? Um pastor que está fazendo um culto doméstico com seus filhos, está ensinando a palavra. O culto doméstico nada mais é do que o ensino da palavra, você falar das grandezas de Deus para o seu filho, como no Velho Testamento, não tinha a Bíblia, né? Então o que diz a palavra? Inculcarás a teus filhos, né? Andando, levantando, todo o tempo, né? O filho era ministrado, era ensinado a respeito do Deus de Israel. E hoje, vamos colocar assim, há 30 e poucos anos atrás, era normal fazer culto doméstico. Eu lembro que nós, meu marido, nós fizemos culto doméstico com os nossos filhos, né? Eles cantavam os corinhos e oravam em nome de Jesus, e enfim, era até engraçado como eles oravam muitas vezes, enfim, estava aprendendo a orar, mas era ensinado a palavra de Deus. E isso também, ao longo dos anos, essa decadência espiritual, hoje em dia, como ninguém tem mais tempo para nada, o que acontece? Se você não cuida da sua vida espiritual, você não vai orar pelo seu irmão, você não vai orar pelo seu filho, não cuida da sua própria vida espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja.
foi postado no Facebook Gospel, uma mulher de 50 anos, ela já foi condenada há 4 anos, ela está no calabouço por causa da sua fé em Jesus. E ela foi condenada porque ela não negou Jesus, porque ela é uma cristã. Então, a gente fica vendo, quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, é tudo lindo, maravilhoso, cidade maravilhosa, tudo colorido, né? As novelas coloridas, totalmente fora da realidade. O mundo não é nada disso, o mundo é cruel. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo decapitadas. Eu assisti um vídeo, é um vídeo pequenininho, olha, eu me arrependi tanto de ter assistido, acho que 2 minutos. Eu falei para o Eugênio, meu marido, eu falei, é melhor você nem assistir, que não vai edificar. O cara matou o outro, alguém filmando, mata, e ele foi enforcando o cara, enforcando. Então, como aquele que estava matando estava sendo focalizado, então a pessoa colocou na internet, no Facebook, para que a polícia encontre esse sujeito. Mas ele foi pior do que essas lutas que tem por aí. Ele foi enforcando. No princípio o cara ficou reagindo e ele dando soco na cabeça, soco. Aí ele foi reagindo até que as forças foram acabando e ele foi enforcando. Aí isso focalizou assim, os pés batendo assim, batendo, aí enforcando, até que matou, irmãos. Eram todos jovens. Não, eram só 2, um matando o outro. É assim que o mundo está vivendo, uma violência, sabe, sem precedência, uma coisa assim horrível. Então, nós precisamos tomar conta da nossa salvação, precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos fazer culto com os nossos filhos. Nós não temos falado, irmãos, acordem. A Turma da Mônica vai ser lançada agora, por esses dias. O Cascão vai receber o tio dele, que os personagens da Turma da Mônica vão ensinar a doutrina espírita de Allan Kardec para todas as crianças, irmãos. O cristianismo, nós cremos na ressurreição. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer apenas uma só vez. Depois disso vem juízo. A reencarnação é coisa do inimigo da sua alma, que ele não quer que você receba a salvação em Cristo Jesus. O inimigo da sua alma quer que você vá para o inferno, e daí te apresenta um outro caminho, que é a reencarnação. Então as crianças estão sendo doutrinadas com a doutrina de Allan Kardec. Nós estamos vivendo a última hora. Então, eu quero aproveitar e falar com você que está me ouvindo pela internet, você que tem filhos, tem netos, avise os pais. A Turma da Mônica vai estar ensinando o espiritismo às nossas crianças. Nós precisamos fazer o quê? Culto doméstico. As crianças precisam saber que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e nós iremos ressuscitar também do pó da terra. Né? Então nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E mais, não deixe a sua criança assistir qualquer desenho. Está lá distraído, está no sofá, está lá assistindo, pelo menos eu estou aqui em paz trabalhando. Engano. Você tem que saber o que o seu filho está assistindo, o que o seu neto está assistindo. Só tem coisas das trevas, é só demônio. Então nós precisamos fazer isso. Culto doméstico. É responsabilidade sua doutrinar o seu filho, né? O seu netinho. Leva para a igreja. Ensina a palavra do Senhor para que ele não venha se perder também. Amém, irmãos? Amém. Então a responsabilidade do pastor, cuidar da sua casa, né? É a sua primeira comunidade. Vamos passar o slide. A família. Você sabia? A família do pastor é a sua primeira comunidade. O pastor deve ser o exemplo para a sua família. Então, nós estamos falando daquele que se diz pastor, né? Então ele pega lá a sua maleta, vou para a igreja, vou fazer, vou acontecer, né? E abandonou a família, não fala com o filho, não fala com a filha, não fala com a mulher, né? O negócio dele é a igreja. Está pensando que está agradando a Deus, só pensando, né? Então, o verdadeiro pastor tem que dar o exemplo dentro de casa. Ele tem que ser pai, tem que ser pastor, tem que ser marido, para que ele possa pregar, né, com autoridade. Que aí o Senhor vai ungir, porque o que está falando está pegando, está vivendo o que está falando, né? Vamos passar. Deus
1, Isso. 2, 3. Então, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja. Tem muitos pastores aí vivendo tudo invertido. Coloca a igreja em primeiro lugar, não quer nem saber da família. Está pensando errado, meu filho. Está pensando errado. Vai rever os valores, vai, volta lá para a palavra de Deus. Primeiro é o Senhor, depois é a sua família. Não adianta agradar os irmãos na igreja e largar a mulher lá não. Abandonar filho. Não sabe nada do filho. Filho adolescente com 6 anos, está por aí. Então está pensando que está exercendo bem o dom que o Senhor deu para ele. Mas a sua primeira comunidade, a sua igreja é a sua família. Depois você vai cuidar do rebanho de Cristo. Amém? Vamos. Finalmente, espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a família. Ok, então não é só para os fiéis não, né? Tem que dar um bom testemunho também para o ímpio, né? Aquele que te conhece lá no seu condomínio, né? Enfim, os amigos dos seus filhos, seus amigos. Ah, é pastor, né? É fora da igreja, ele faz tudo errado. Ainda dá mau testemunho, né? Então a responsabilidade o Senhor vai cobrar os pastores, né? E todo cristão também, né, irmãos? É claro, todo cristão que professa a fé em Jesus tem que viver uma vida digna de ser chamado o quê? Servo de Deus. Amém? Vamos lá. Hoje temos uma inversão de valores, o mau pastor. Hoje os lobos estão em toda parte. É verdade, irmãos. A cada dia nós temos ouvido, temos recebido notícias, né, de falsos pastores, e parece que a igreja está dormindo, a igreja não percebe, aquele ditado assim, não posso julgar, né? Mas se você conhecer a palavra, o apóstolo Paulo diz que eu tenho que prestar atenção sim, nos falsos pastores, né? Então a igreja que conhece a palavra, ela identifica sim quem é o falso pastor. Vamos. Pastores buscam o bem das ovelhas, os lobos buscam os bens das ovelhas. Não é verdade? O verdadeiro pastor, ele quer o bem da igreja, a ovelha sendo instruída, alimentada, não é isso? Agora, o falso pastor, ele quer os bens. E são muitos assim, ó. E se você colocar lá na televisão, você vê um monte. Não é verdade? É isso aí, vamos lá. 1. Jesus, o sumo pastor. O pastor tem que dar a vida pelas ovelhas e não explorar o rebanho. É verdade, pode passar. O objetivo do ministério pastoral. O objetivo é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Então, a pessoa vem lá do mundão, né? Conheceu Jesus, cabe o pastor local. Agora eu vou alimentar essa pessoa, vou doutriná-la, né? É o discipulado, ela precisa aprender as doutrinas básicas da palavra, mas o pastor tem que conhecer as doutrinas básicas, o pastor tem que conhecer a palavra, né? Tem que estudar a palavra, está pronto para ministrar a palavra, né? Para cada situação que a pessoa te apresentar, você tem um versículo bem na sua mente, o Espírito Santo te lembra. Aí você não sabe o versículo, como é que o Espírito Santo vai lembrar? Se você não estudou, você não conhece a palavra, não é verdade? Então o pastor tem que estar apto para fazer um aconselhamento, para orientar aquela pessoa que aceitou Jesus, que veio lá do mundão. Então tem que estar ungido, né? Tem que estar com o coração sempre em comunhão com o Senhor, para que possa ser usado pelo Senhor, né? Pode passar. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. É verdade, nós não estamos aqui só criticando, não, irmãos. Nós sabemos que é difícil, sim. O ministério pastoral é difícil, né? Porque muitas são as tentações, né? Então, para que ele não fracasse no seu ministério, a igreja, como corpo de Cristo, precisa estar orando não apenas pelo pastor. Primeiro, se ela não ora por ela mesma, dificilmente
gente ainda vai orar pelo pastor. Se a sua vida espiritual não está em constante comunhão com o Senhor, você não vai orar por ninguém. Que às vezes o irmão chega e diz: ora por mim, vou orar sim. Não ora. Por quê? Porque não está em comunhão com o Senhor, né? O coração está vazio, está muito ocupado, como Jesus disse, ficar com o coração sobrecarregado com as coisas do mundo, né? E não está no Espírito. Então a pessoa, para orar por outra, ela tem que estar com a vida espiritual dela em comunhão com o Senhor. Então nós precisamos sim orar pelos pastores, orar pela igreja perseguida, né? Então você pode ver pelo Facebook Gospel quantas pessoas estão perdendo suas vidas, né? Semana passada nós vimos, foi acho que na Somália, né? Um ônibus que vinha só com os cristãos, o ônibus foi parado e 28 pessoas, das quais 12 foram mortas assim, ó, tiro na cabeça, né? Os muçulmanos mataram. Então, irmãos, a gente tem que orar pela igreja que está sendo perseguida. São muitos dos países, né, no Oriente Médio, enfim, temos que orar, irmãos. Agora a gente precisa estar também orando pela nossa vida, porque eu posso orar por outra situação, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, né? Então ele está falando que a igreja, né, tem que orar pelo pastor. Quantos se esquecem de orar pelo pastor? Não é verdade? É verdade, irmãos. E os estudos bíblicos é para isso, é para alertar a ovelha, né? Acorda, ovelha, você tem que orar pelo seu pastor, para que ele seja uma bênção, para que ele tenha sempre uma unção, né? Para que ele esteja assim cheio do Espírito Santo, né? Porque o pastor tem muitas atribuições e o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo também para derrubar o pastor, vai entristecer o pastor, né? Perder a visão da obra. Então, sim, Jesus disse, né? Ferireis o pastor e o rebanho vai se dispersar. Então, você tem que ajudar em oração o seu pastor, né? Pode passar. Vamos terminar orando pelo nosso pastor? Então, é a orientação da nossa revista, que nós temos usado, né? O material. Convido sim, vamos terminar a nossa aula orando pelo nosso pastor, amém? Para que Deus continue dando a ele a unção, amor, né? Dedicação, sensibilidade, para que ele continue nessa batalha árdua, como diz o irmão, espinhosa, porque não é fácil você tratar com pessoas diferentes, não é? Então o pastor tem que ter sempre uma palavra regada pelo Espírito Santo, para que ele possa ser bênção, né, para todo aquele que estiver, que Deus colocar nas suas mãos. Então eu queria convidar você para ficar de pé, né, e queria convidar o pastor Eugênio, não apenas de pé, mas você pode vir aqui à frente, né, pode continuar filmando. Nós vamos então orar pelo pastor Eugênio. O pessoal pode vir aqui na frente, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Julieta, você quer vir orar pelo pastor? Aleluia. Glória a Deus. É um momento assim especial. Pode vir, irmão, por favor. Aleluia. Vamos orar aqui. Glória a Deus. Pelo pastor Eugênio. Oh, Jesus. Amém. Obrigado por esse estudo bíblico, Senhor. És maravilhoso, Pai. A igreja pequenininha, mas o Senhor nos deu a luz. O pastor Eugênio, toma conta deles, Pai. O pastor Eugênio nas tuas mãos, Senhor. Cobre ele com o teu sangue. Livra ele, Pai, de todo mal, Senhor. Ó Deus, vem proteger, Senhor. Vem curar as enfermidades, Senhor. Repreende todo mal, Senhor. Ó Deus, manda mantimento, Pai, para tua casa, para a igreja, Senhor. Cobre ele com o teu sangue, não deixa faltar nada, Senhor. Todas as contas vão ser pagas em nome de Jesus. Oh, Rabassuri, cantaraias, oh, glória a Deus, santo é teu nome. Livra ele, Senhor, de todo mal. Amém. Oh, Jesus, toma conta, ajuda ele também, toma conta das suas ovelhas, Senhor. Sabe que ele é um bom pastor. Oh, glória a Deus, fica conosco. Fica com ele, com a Lúcia também, Senhor. Toma a Lúcia, esse estudo bíblico, Senhor. Abençoa cada dia mais ela. Oh, glória a Deus. Fica com ela, com ele. Em nome de
de Jesus, abençoa esse casal cada dia mais, Senhor. Amém. Roga pelo teu sangue, coloca um óleo novo na cabeça deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria ainda de dizer mais alguma coisa. Você que está me ouvindo aí pela internet, queria aproveitar e testemunhar, né? A respeito do pastor Eugênio, que é meu marido, é claro, né? Que antes de nós casarmos, ele já vivia pela fé. O Senhor já tinha dado esse ministério para ele, e ele nunca trabalhou para o homem, né? Depois que foi ordenado, mesmo antes ele já trabalhava integralmente para o Senhor. Ele já vivia pregando, visitando pessoas, buscando as almas, se gastando, tendo prazer em fazer isso. Então, esse é o verdadeiro pastor, quando ele recebe do Senhor esse ministério. Não existe perfeição, irmãos, mas é um homem íntegro, que ama o Senhor, ama as ovelhas, ama Jesus, ama a palavra, se dedica à palavra, conhece a palavra, domina a palavra. Ele tem a unção que Deus deu para ele. Então ele não saberia fazer outra coisa, porque Deus o levantou para fazer isso, para ser um pastor, para alimentar as ovelhas. Então eu agradeço ao Senhor, né, o tanto que eu já aprendi com ele, né, conforme eu falei, desde o culto doméstico, quando nossos filhos eram crianças. Então eu já ouço o Evangelho todos os dias, irmãos, todos os dias. Há 32 anos a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e conforme meu filho falou no Facebook, quando ele colocou lá que ele estava fazendo academia, ele brincou dizendo: meu pai diz que o exercício para pouco é proveitoso. Então lá em casa sempre foi assim, a palavra de Deus sendo falada e mencionada todo o tempo, toda hora, todo dia, né? Então eu aprendi muita coisa com ele, e esse é o desejo do seu coração: salvar almas, pregar a palavra do Senhor. E eu quero dar a oportunidade para ele falar alguma coisa a respeito do ministério que o Senhor deu para ele. Amém? Fique em casa aí conosco. Amém. A paz do Senhor. Várias coisas eu não quis interromper, né? Aqui que pode ser falada. A 1 Coríntios 9,14 diz que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho, né? Então, tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Se acomodar ao necessário para subsistir, digno é o obreiro do seu salário. Em Atos também fala que elegeram diáconos para cuidar das viúvas, para que os apóstolos, a liderança, se dedicassem à oração e à palavra. Então nós precisamos dedicar à oração e à palavra. O pastor Bonfim dizia sempre que ele procurava um texto. O homem conheceu o dom profundo da Bíblia, mas ele dependia de Deus. Senhor, me dá um texto, me dá uma boia quente, uma comida, um maná, né? Então Deus, às vezes ele encontrava o texto encontrava ele. Também já ouvi outro pastor dizer que tudo que você pregar, Deus vai falar. É verdade, mas nós temos que pedir uma palavra profética, uma palavra que venha ao encontro daquela ovelha, da igreja, naquele momento. Enfim, então a Bíblia fala também que ele deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Claro que o filho do pastor também não vai ser pastor, né? Ele não tem que ser pastor, por isso cobrado, e o filho do pastor tem que ser pastorzinho, não é bem isso, né? Então, várias coisas importantes que a gente aprende na palavra. Então ali diz que ele convém que ele governe bem, seja casado, marido de uma só mulher, né? E governe bem a sua casa, tendo seus filhos em submissão. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como é que vai governar a casa de Deus, né? E o pastor Jaime Kemp, que prega para famílias muitos anos, ele dizia que a primeira ovelha é a sua esposa, seus filhos, né? Deus, você, sua esposa, seus filhos e a igreja. Eu vejo líderes falando: não, o importante é a igreja. O pastor Jaime Kemp fala lá, né, que a agenda não pode ser inimiga da casa, da família, enfim, tantas coisas que nós infelizmente estamos vendo. O pastor vai em busca da perdida, da desgarrada, da doente, da fraca, mas o forte dele, né, é cuidar da ovelha, mas ele vai em busca da perdida também. Então, vários ensinamentos que a Bíblia fala em Provérbios. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, lá em Provérbios, né? Jeremias 3,15: eu levantarei pastores segundo o meu coração, te dá com ciência e com inteligência. Então que Deus levante pastores para cuidar, para orar, para se dedicar, para ter rebanho alimentado na palavra, cuidando dos lobos, das heresias, das doutrinas falsas. Deus abençoe em nome de 33 anos agora,
em dezembro vamos fazer de casado e de pastor. Também fui ordenado 6 de dezembro de 81, né? Então 33 anos procurando ser pastor de ovelhas. Que Deus abençoe, ore por nós, amém. Nós somos primais que precisamos de oração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana assim abençoada. Fale de Jesus para alguém essa semana. No próximo domingo nós estaremos terminando os dons ministeriais, falando sobre o dom ministerial de mestre. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.